E aí, moçada, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre as condições que devem ser satisfeitas para que um gerador funcione, opere sob regime de potência máxima. O que um gerador tem que fazer para que ele entregue o máximo de potência útil no circuito em que ele está inserido? Essa energia que o circuito aproveita desse gerador é chamada de potência útil, e nós vimos na videoaula anterior que ela é expressa através da fórmula do Peele. E a gente tinha visto que a tensão ela pode ser escrita como sendo um produto da força, a diferença da força eletromotriz e o produto do Ri. Pois bem, essas duas equações elas podem ser reunidas, elas podem ser fundidas, para que a gente possa fazer algumas considerações a respeito da potência útil máxima que esse gerador pode fornecer ao circuito onde se encontra. Como que a gente vai chegar nessa equação? Onde tem U de tensão, eu vou colocar E menos I. E aí, na expressão da potência útil, a gente vai ter isso aqui. Ó. Aplicando a regra do distributivo, o Schumpeter ali, a gente chega que a potência útil ela pode ser escrita através dessa expressão. E vezes I menos R vezes I ao quadrado. É aqui que eu chego, onde eu pretendia. Vejam que a expressão da potência útil em função da corrente ela pode ser entendida como sendo uma equação, uma função do segundo grau. E se a gente fizer a representação gráfica dessa função aqui, da dependência quadrática da potência em relação à corrente elétrica, a gente chega numa parábola, que é o gráfico típico de uma função do segundo grau, com este aspecto aqui. Essa parábola está confinada ao primeiro quadrante do plano cartesiano, ela não pode vir para cá, não pode vir para baixo, ela fica confinada neste quadrante aqui. Então, de acordo com essa curva, vocês podem perceber que a potência útil, ela assume um valor máximo, ela assume um pico, ela atinge um pico que é justamente esse ponto aqui. Ó. E eu tenho interesse de se determinar quais são as condições, o que precisa acontecer para que essa potência útil atinja o valor máximo, já que é de interesse para os fabricantes fazer uma pilha que seja o máximo aproveitada pelo circuito, pelo menos eu quero acreditar. Então vocês podem perceber aqui que nesse pico da parábola, onde a potência assume o valor máximo, há uma corrente elétrica associada. E por dedução, essa é a única equação que eu não vou deduzir, de vértice de parábola, conclui-se que para este ponto aqui, ó, a corrente elétrica assume um valor igual a E sobre 2R. E aí eu já chego no primeiro ponto que eu gostaria. Quanto deve ser o valor da corrente? Como a corrente elétrica deve se comportar em um gerador para que ele opere segundo o regime máximo de potência? A corrente elétrica que deve passar no gerador, a fim de que ele desenvolva a máxima potência útil possível, é dada através dessa equação. E sobre 2R. Este deve ser o valor da corrente que deve passar em um gerador para que ele desenvolva o máximo de potência útil. A potência máxima para uma corrente igual à força eletromotriz dividido por 2 vezes o E. Agora eu também tenho o interesse de se determinar quanto deve ser o valor da tensão nos terminais deste gerador para que ele desenvolva uma potência máxima. Quando a potência é máxima, o valor da tensão no gerador pode ser determinado através dessa expressão. U igual a E menos I. A gente sabe que quando a potência é máxima, a corrente elétrica é igual a E sobre 2R. Vejam que estes dois R's podem ser simplificados. A gente chega que a tensão vai ser, portanto, igual a 2E menos E. Tudo isso dividido por 2, né? Percebam que depois que eu cortei esses R's, eu apenas fiz a diferença dessas duas frações, tirei o múltiplo comum, aquela coisa toda, e chego à conclusão que, para que um gerador opere quando ele operar com o máximo de potência, a tensão vai ser exatamente igual a metade da força eletromotriz. Então, se a gente parar para pensar, uma pilha AA, que vai nesses controles remotos, ela tem uma DDP, uma força eletromotriz de 1,5. Quando que essa pilha vai desenvolver o máximo de potência útil?
quando a BDP entre os seus terminais for igual a 0,75, metade, como eu acabo de colocar, do valor da força eletromotriz. A próxima coisa que a gente vai estudar é como é que eu faço para determinar este valor de potência máxima. Qual é o valor da potência máxima que um gerador pode desenvolver? Isso, é claro, depende do gerador elétrico. Então, a potência útil, ela pode ser determinada pela fórmula do Pio. E aí a gente, a potência útil pode ser determinada através daquela equação quadrática, E vezes I menos R vezes I quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou deduzir uma expressão para essa potência útil máxima. E o que eu vou fazer? Onde tem o I de corrente, eu vou colocar E sobre 2R. Aí fica assim, ó. E sobre 2R menos R vezes E sobre 2R, tudo isso elevado ao quadrado. Assim, a potência útil vai ser igual a E quadrado dividido por 2R menos Rzinho vezes E quadrado sobre 4R ao quadrado. Esse quadrado do R com este R eu simplifico. E percebam que o LMC da diferença dessas duas frações é o 4R. 4R por 2R dá 2, vezes E quadrado, 2E quadrado. 4R dividido por 4R dá 1, vezes o E quadrado, E quadrado. A potência útil, portanto, vai ser igual a E quadrado dividido por 4R. Esta é a expressão para a gente calcular a potência útil máxima desse gerador. Então, se eu tivesse o valor da resistência interna dessas pilhas cislentas que vão em controle remoto, tá? Eu concluiria que a potência útil dele máxima seria 1,5, que é a força eletromotriz elevada ao quadrado, dividido por 4 vezes o valor da resistência interna dessa pilha, que varia, depende do fabricante, do material que é empregado. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer as minhas duas últimas considerações a respeito do funcionamento dessa pilha que opera com regime máximo de potência útil. A primeira delas é o rendimento. Vimos na videoaula anterior que o rendimento de um gerador é dado por U sobre E. Só que quando o gerador opera com potência máxima, a tensão é metade da força eletromotriz. Então, onde tem U, eu coloco força eletromotriz dividido por 2, e ainda divido pela força eletromotriz. Então, a gente tem aqui uma divisão de duas frações, a gente copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo, a fração de baixo é E, o inverso é 1 sobre E, e o resultado dessa simplificação é 1/2. Em outras palavras, o rendimento do gerador, quando ele opera com potência útil máxima, é de 50%. Então veja que, paradoxalmente, a potência útil não é a máxima quando está próxima de 100%. Quando está próximo de 50%. Quando o rendimento de gerador for de 50%, o circuito vai aproveitar, vai sugar o máximo de energia possível por parte desse gerador. E por fim, a condição que precisa ser satisfeita para que um gerador opere com o rendimento máximo. Então, o que acontece é o seguinte: quando que um gerador vai operar com o rendimento máximo? Esta é a condição que precisa ser satisfeita para que ele desenvolva a potência máxima. A resistência interna dele deve ser igual à resistência externa do circuito onde ele está inserido. Então, o fabricante da pilha sabe que se ela for inserida em um determinado circuito elétrico, ela vai ter um determinado rendimento. Então, dependendo do circuito, a resistência elétrica desse circuito, ela é moldada de tal maneira que ela tenha mais ou menos a mesma resistência que a do gerador que vai ser colocado ali. Porque quando a pilha for inserida num controle remoto, cuja resistência é igual à resistência interna da pilha, esse circuito consegue aproveitar o máximo de energia possível. Então vejam que, na real mesmo, a potência máxima desse gerador não depende dele, depende do circuito. Depende da resistência elétrica desse circuito para que ele desenvolva desempenho máximo, potência máxima. A resistência do circuito onde o gerador vai ser inserido tem que ser igual à resistência interna dele para que ele consiga aproveitar o máximo de energia possível. Tudo certo?
Era isso, meus caros. Mais uma vez agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.